Hi, how are you doing? O meu nome é Joana Gabriele e esta é mais uma aula do programa Entender e Falar Inglês Fluente. Essa já é a aula número 30, tá? Todas as outras aulas estão salvas no meu canal do YouTube, então você pode acessar o canal e você vai conseguir ver todas as outras aulas. A gente sempre traz aulas aqui de vocabulário, de pronúncia, de listening, de gramática, como é o caso da aula de hoje, né? A aula de hoje é sobre gramática. A gente vai ver tudo sobre present perfect, o que significa, quando usar, quando não usar, qual que é a estrutura dele. Porque assim, esse é um tempo verbal que as pessoas costumam ter bastante dificuldade para usar no inglês, porque ele não existe no português. Então, assim, a gente não tem como assimilar um tempo verbal que a gente já tem, a gente já usa. A gente não tem a diferença entre o present perfect e o simple past em português. Então, por isso que as pessoas podem achar um pouco complicado pelo fato de ser um tempo verbal novo, né? Você tem que aprender um tempo verbal novo para você poder saber como utilizá-lo. Mas o fato de algumas pessoas acharem difícil não quer dizer que seja complicado, certo? Assim, complicado não é. É simples você saber quando usar, tem regras simples, não é difícil mesmo, tá? Mas só pelo fato de ser simples também não quer dizer que é fácil. Você precisa ter constância, você precisa ali ter prática para você conseguir utilizar no seu dia a dia, tá? Claro que assim, entender é uma coisa, todo mundo consegue entender vendo aqui, ok. Mas para você conseguir ter prática no seu dia a dia, você precisa utilizá-lo, certo? Sempre que você puder. Então, hoje nós vamos ver aqui o que é o present perfect, ok? Esta é a aula número 30 do programa Entender e Falar Inglês Fluente. Vamos lá. Present perfect é um tempo verbal que está no passado, certo? É um dos tempos do passado. No português, como eu falei, a gente não tem diferença entre present perfect e o simple past. Então, se eu escrever a palavra em inglês, por exemplo, I saw you, eu traduziria por eu vi você. Porque saw é o passado de see, que é ver. Então, eu vi você. Um, I've seen you, que aqui tá no present perfect, seria da mesma forma, eu vi você. Eu vi você, eu vi você. Então, no português, a gente não tem essa diferença, vai ser sempre a mesma coisa. Você sempre eu vi, eu fiz, eu me tornei, eu falei, sempre. Mas no inglês, ela pode estar ou como I saw you ou I've seen you. Qual que é a diferença? Como você vai saber qual usar? Lembrando que esse I've é uma contração para I have, tá? Então você pode falar da forma que você achar melhor. I have seen ou I've seen é a mesma coisa. Então, eu vi você. Como que a gente vai saber quando usar essa daqui, sendo que em português é a mesma coisa? Vamos lá. Primeiro, que a estrutura do present perfect ele sempre vai consistir entre o sujeito, que é eu, você, ele, ela, isso, nós, eles, mais o have ou has, né, dependendo do sujeito, porque se for he ou she vai ser has, mais o verbo no particípio, mais o restante da frase, certo? Esse é o present perfect. Agora vamos ver as situações para utilizá-lo. Vamos lá. Basicamente, ele vai ser utilizado quando você não for dizer a data que uma ação ocorreu. Então, se eu vou falar assim, por exemplo, I've seen you, implica que eu vi você em qualquer momento. Por exemplo, eu posso ter visto você uma vez na minha vida, tipo lá 10 anos atrás. Eu posso ter visto você ontem. Eu posso ter visto você hoje, mais cedo. Eu posso ter visto você semana passada, ano passado. Então, não importa quando, apenas que eu vi você em algum momento do passado, certo? E já o I saw you, você tem que dizer quando foi. Por exemplo, ou que esteja implícito na conversa quando foi que isso aconteceu, certo? Vamos lá. Por exemplo,
Vamos imaginar que vocês já estão falando sobre um determinado período de tempo. Por exemplo, você foi à festa ontem? Você foi àquela festa? E você diz, sim, eu vi você. Já está implícito que você está falando que viu a pessoa ontem na festa. Então, você usa I saw you. Mas quando não tiver implícito ainda qual é o tempo, você vai dizer quando. Por exemplo, I saw you yesterday. Eu vi você ontem, sabe? Então aí sim, I saw you yesterday. I saw you last week. Eu vi você semana passada. I saw you 2 weeks ago. Eu vi você 2 semanas atrás. Então, você sempre vai ter que especificar quando a ação ocorreu. Ok? Quando ela ocorreu. Quando você não quiser dizer, quando não for importante quando, você vai usar o have seen, certo? Então, I have seen you. Eu vi você em algum momento aí, não importa quando. Vamos ver outro exemplo. Eu poderia dizer o seguinte: I watched a movie. I watched a movie this morning. Tipo, eu assisti um filme hoje de manhã. Ok, você está dizendo que você assistiu hoje pela manhã. This morning. Eu vou até colocar today morning para ficar melhor de analisar, certo? Eu assisti um filme hoje de manhã. Ok, você está dizendo quando que você assistiu. Mas eu poderia dizer I've watched a movie. I watched the movie. Eu não vou dizer quando, sabe? Não preciso falar quando que eu assisti esse filme. Eu só posso dizer que eu assisti e pronto. Tá? Não preciso dizer quando. Então aqui eu posso ter assistido esse filme hoje, ontem, 10 anos atrás, quando eu era criança. Não importa. Só importa que eu já assisti. Certo? Em algum momento. Então essa é a diferença. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que você me responda também nos comentários. A gente já vai ver outra parte do Present Perfect, mas essa parte aqui, para ver se ficou clara, eu quero que você me responda nos comentários qual que seria a opção, qual dessas duas opções seria no Present Perfect, tá? Poderia dizer assim, ó. Ops, eu já escrevi em inglês. Eu fui ao show da minha banda favorita. Eu fui ao show da minha banda favorita em 2010. Eu quero que você me diga nos comentários qual dessas frases aqui está no Present Perfect e por que ela está no Present Perfect. Para ver se você entendeu mesmo, tá? Se precisar, volta o vídeo. E lembra de praticar sempre para você conseguir fixar melhor, tá bom? A estrutura é sempre essa daqui, ó. Sujeito mais o have ou has, mais o verbo no particípio e mais o restante da frase, tá bom? Temos também outra questão do present perfect, que é com o never, aliás. Então, I never versus I have never. Então, quando que eu diria, por exemplo, I never went to Paris? Ou I have never been to Paris. Eu nunca fui a Paris. As duas frases em português teriam a mesma tradução. Eu nunca, eu nunca. Mas qual que é a diferença em inglês? Present Perfect, ele vai ser usado muito para quando as ações que você realizou ainda vão ter algum tipo de conexão com o presente. Por exemplo, se eu vou falar se eu vou falar uma coisa que eu fiz, como era o caso da outra situação que a gente estava vendo, e eu não vou dizer quando que eu fiz aquilo, significa que não importa quando, porque tem mais importância o resultado que essa ação me trouxe, não a ação em si. Aqui, ou seja, ela tem a ligação com o presente. Aqui é a mesma coisa. Quando eu vou dizer I never went to Paris, significa que eu nunca fui e eu nunca irei. Eu não tenho mais possibilidade alguma de ir para Paris.
Quando eu digo I have never been to Paris, significa que eu nunca fui a Paris, mas que eu ainda posso ir algum dia. A mesma coisa de eu falar assim, vamos para o show de novo, né? I never went to my favorite band's concert. Eu nunca fui ao show da minha banda favorita. Significa que, tipo, eu nunca fui, eu nunca vou mesmo. A banda acabou, todos os integrantes morreram, eles se separaram, não tem como fazer mais. Eu nunca, quem não foi já era, perdeu. Quando eu falo I've never, e daí eu troco o and pelo been, né, porque é o particípio, eu dou a ideia de que eu nunca fui, mas quem sabe um dia eu vá. Eu não fui ainda, né? A gente tem esse sentido. Tudo que você for falar pode dar esse sentido, certo? Que você não fez, você nunca fez aquilo, mas você ainda pode fazer, ok? Então, basicamente, as duas coisas principais para explicar em relação ao present perfect é isso. Primeira delas, eu vou até anotar aqui para que você possa fazer as suas anotações também, tá bom? Para que você possa fazer suas próprias anotações. Vamos lá. A primeira situação para usar o present perfect não vai especificar a data em que aquilo ocorreu. Você não especifica a data em que aquilo ocorreu, ok? Eu assisti esse filme, eu falei com você, eu vi você, eu fiz isso. Não importa quando, pode ter sido em qualquer momento da minha vida até agora. E a segunda situação, que é essa que a gente estava vendo, que é em relação ao never ou have never, é quando você ainda pode fazer aquilo. Então, basicamente, eu vou até acrescentar aqui: nunca fez, mas ainda pode fazer. Certo? Então você vai usar nessas duas situações. Nas duas, ele vai ter relação com o presente ainda, tá? Mas você não precisa pensar nisso, é mais fácil pensar dessa forma, quando você não for dizer a data. Então é muito simples. Você percebe que não tem nada de complicado no present perfect? Claro, não é fácil, porque você tem que, né? Você tem que aprender um tempo verbal novo que não tem no português, então pode ser meio chatinho de você saber onde usar cada um, sim. Mas não é complicado, sabe? Não é difícil. Só não é comum, você só não tá acostumado a isso. Mas não é difícil, você só vai usar nessas duas situações e acabou. Você vai dizer, tipo, quando você não foi falar a data, você usa o have. Quando não for falar a data, você não usa o have. Só isso. Aliás, é o oposto, né? Eu acho que eu falei o oposto. Quando você fala a data, você não usa o have. Quando você não fala a data, você usa o have. Só isso. Você não especifica a data ou o período em que aquilo ocorreu. E em relação ao never, você ainda pode fazer? Sim, então você usa o have. Você ainda pode fazer aquilo? Não, perdi a chance. Então você não usa o have. É só isso, é bem simples, tá? Vai formando frases para fixar na mente, tá? Para você lembrar. E, é claro, lembra de comentar, tá? Deixar nos comentários qual dessas aquelas duas frases estão no present perfect, tá? Eu fui ao show da minha banda favorita e eu fui ao show da minha banda favorita em 2010. Qual delas está no Present Perfect? Me deixa aqui nos comentários e lembra dessa estrutura aqui. Isso é ótimo para você anotar, tá? Espero muito que tenha ficado claro, espero que você tenha conseguido entender e que você vá usar no seu dia a dia a partir de agora, tá certo? Então te vejo na próxima aula do projeto do Entender e Falar Inglês Fluente. Bye, bye.